1 Coríntios capítulo 6, irmãos, versículo 12. Diz assim, irmãos: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele fala de coisas que são lícitas, mas nem tudo aquilo, né, irmãos, que é lícito convém. O que é lícito? Aquilo que não é proibido. Então tem muitas coisas que não são proibidas, né? Não são proibidas, mas que não convém. Tem coisas que são proibidas, né? Tem coisas que não é lícito. Então o que não é lícito, nós não fazemos. Mas aquilo que é lícito, nós precisamos do quê, irmãos? De discernimento para fazer ou não. Então, muitas coisas nós vamos deparar no decorrer da caminhada, irmãos. Nós vamos deparar muitas vezes com coisas que são ilícitas, que não pode, não deve, e a palavra é bem clara quanto àquilo. E aquilo nós entendemos, não, isso eu não devo fazer, porque a palavra não permite eu fazer isso. Mas nós vamos deparar com muitas coisas que a palavra não proíbe, mas nós temos que discernir aquela situação e saber se convém ou não convém. A mesma coisa, irmãos, é quando se fala do pecado e do embaraço. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. Então nós devemos deixar todo o pecado e todo o embaraço, né, irmãos? Então o embaraço, a princípio, ele não é ilícito. As coisas que nos embaraçam. Muitas coisas que nos embaraçam são coisas que são lícitas, mas que não convinha eu fazer, eu fiz e me embaraçou. Então aí eu fico preso naquilo. Então diz aqui, ó, todas as coisas, versículo 12, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, muitas coisas que são lícitas podem nos dominarmos, e nada nesse mundo pode nos dominar. Então, se trata do embaraço. Quando eu estou dominado por algo, eu estou embaraçado com aquilo. É o que diz aqui em Hebreus, né, irmãos? Hebreus capítulo 12, versículo 1, né, que nos diz: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Então nós temos uma carreira, irmãos, a cumprir. Nós estamos num caminho, esse caminho se chama Jesus. Evangelho, Novo Testamento. E nessa carreira, nesse caminho, nós estamos rodeados, já diz a palavra, de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Essas testemunhas são os irmãos, essas testemunhas são as pessoas do mundo, essas testemunhas são os anjos caídos, os anjos do Pai, Espírito Santo, Jesus. Então nós temos uma grande nuvem de testemunhas, são muitas testemunhas de olho na nossa caminhada. Então o Espírito Santo está de olho na nossa caminhada para quê, irmãos? Para nos conduzir em toda a verdade, e ele fala conosco para isso, para nos consolar, não é? O Espírito Santo. E o maligno está de olho para quê? Para nos puxar rasteira. Então nós temos que tomar cuidado com duas coisas aqui, ó. Com o embaraço e com o pecado. Muitas vezes a gente enxerga o pecado, mas a gente não consegue enxergar o embaraço, irmãos. E o embaraço ele conduz ao pecado. O embaraço ele prende, ele segura. Então, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque nem todas convêm. Então eu tenho que discernir isso daí. Para eu discernir, irmãos, aí diz aqui, ó, versículo 2. Então eu tenho que correr a carreira com paciência, né, com perseverança, a carreira que está proposta. Né? Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então o que eu tenho que pensar, irmãos? Quando eu deparo com algo que a minha carne ela quer fazer e que a palavra não proíbe, eu tenho que discernir se eu devo ou não fazer. E aí pode bater um pensamento, né, irmãos? Eu já abri mão de tanta coisa. O que eu estou ganhando com isso? Aí a palavra diz, ó, versículo 3: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, Jesus, ele suportou tudo isso que nós suportamos, irmãos. Ele abriu mão de tudo o que a carne dele quis. Ele abriu mão de tudo. Ele negou-se a si mesmo. Ele tinha um gozo proposto. Qual era o gozo dele? Voltar para o Pai, voltar para o reino dele. Porque ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu lugar não é aqui. Eu tenho um lugar, e tem lugar preparado para vocês lá. Tem lugar para vocês, eu vou preparar. E ele foi e preparou. Então ele tinha um gozo proposto. E por esse gozo, ele suportou tudo. Qual é o nosso gozo? É ir para junto dele. Se o nosso gozo, irmãos, a nossa vontade é ir para junto dele, então quando eu tiver que abrir mão de algo, eu não vou poder pensar, mas eu já abri mão de tanta coisa, o que eu ganhei? Eu não ganhei nada, eu vou ganhar ainda.
Ou melhor, eu já ganhei, mas eu não tomei posse ainda. Eu ainda não experimentei, irmãos. Eu ainda não experimentei andar junto com Jesus lá no céu, irmãos. Eu não experimentei ainda a vida eterna. Não experimentei ainda. Nós experimentamos, nós estamos nesse corpo aqui, ó, sofrendo e padecendo nesse mundo, irmãos. Então nós andamos por fé. Em fé, nós já vimos Jesus. Em fé, nós já fazemos parte do reino de Deus. Pela fé, nós já entendemos que há coisas melhores do que nós enxergamos aqui. Mas é por fé, não é por vista. Se andarmos por vista, a impressão que dá é que a gente só está perdendo. E na verdade a gente só está ganhando, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 4, ó. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se eu sou filho de Deus, eu vou aceitar a correção de Deus. A correção de Deus, irmãos, ela vem pela palavra. É aquela palavra que muitas vezes ela é dura, é um açoite. Esse é o açoite que a palavra fala. É aquela palavra que é dura. É aquele conselho que é duro. Eu vou ter que deixar isso. É muito duro. É um açoite. É o açoite que Deus está te dando. Mas para quê? Não é para você cair. É para você realmente seguir no caminho, porque aquilo lá vai ser um embaraço. Aquilo vai se tornar um pecado. Aquilo pode trazer males muito grande. Então a palavra vem orientando. O Espírito Santo vem orientando. Irmãos, o Espírito Santo, ele fala conosco de muitas maneiras. Quando você for fazer algo e bater um constrangimento, entenda que é o Espírito Santo falando com você. Quando você pensar em algo e ficar constrangido com o seu pensamento, é o Espírito Santo falando com você. Isso não vem do maligno, isso não vem da nossa carne, irmãos. Pensa quando você fala algo que não era para você falar e você se constrange. O que é isso, irmãos? Esse constrangimento é o Espírito Santo operando na sua vida. Para quê? Para que você deixe aquilo. Já fez? Já fez, não tem mais o que fazer. E também não adianta o diabo querer acusar, aí tem que rejeitar. Tem que repreender o diabo, né, irmãos? Mas nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui, vamos voltar lá em Coríntios, irmãos, agora no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22, irmãos. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam. Então, de novo aqui, o apóstolo Paulo cita coisas que são listas, mas não convêm. Coisas que são lícitas, mas não edificam, irmãos. Então, o cristão, ele está na caminhada com Cristo para edificar. E aí, quando nós olhamos para algo que não é proibido pela palavra, mas que não edifica em nada, eu vou valorizar aquilo, irmãos? Eu vou perder tempo com aquilo? Eu não posso perder tempo com aquilo. Por quê? Porque aquilo não edifica. E o que não edifica, irmãos, o que não edifica vai ser um laço. O que não edifica pode ser um embaraço para mim. Eu posso ficar embaraçado com algo que não está edificando em nada, que não está ajudando em nada. Coisas que muitas vezes são boas, aparentemente. Coisas que são boas, mas é um embaraço. Imagina uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo terreno aí, irmãos. Exemplo terreno. A pessoa chega para você e fala assim: eu tenho 300 metros de porcelanato de primeira qualidade e eu estou doando. Você quer? Aí a sua casa está pronta, você não vai usar aquilo de momento. Aí você fala: 300 metros de porcelanato é caro, eu quero. Aí você arruma um caminhão e vai buscar. Aí você gasta dinheiro, o caminhão vai buscar aquele porcelanato, põe no seu quintal, enche o quintal de um negócio que é caro, vale dinheiro, mas que para você, irmãos, para você vai ser um embaraço. Vai tomar o seu espaço, você vai gastar para levar aquilo para lá, depois você vai ter que desfazer daquilo, a menos que você venda aquilo muito rapidamente e se livre daquilo. Mas se você ficar com aquilo lá, vai ser um embaraço para você. Embora ele seja caro, embora seja algo bom, mas é um embaraço. É só um exemplo para mostrarmos como nós nos embaraçamos com coisas que aparentemente são boas, mas que não edifica, que não nos ajuda em nada. E nós ficamos presos naquilo. Presos naquilo. Então, irmão, eu falo isso, irmãos, por quê? Aconteceu comigo isso, tá, irmãos? Aconteceu comigo isso. Eu, há muitos anos atrás, eu ganhei uns mármore
umas pedras de mármore, tinha uns 15 metros quadrados de mármore. E eu ganhei. Tudo em pedra de 30 por 30. E os fardos, né? De pedra de mármore 30 por 30, ganhei. Irmãos, eu dei umas 3 viagens com o carro. Quase empinei o carro para levar aquilo lá. É pesado aquelas pedras. Levei para casa, irmãos. Irmãos, eu queria revestir um negócio e não tinha suficiente para revestir. Se eu fosse comprar o que faltava, ficava mais caro que o piso. Aí eu não usei. Eu botei de um lado, eu botei do outro, eu botei de um lado, eu botei do outro. E fiquei mais de 15 anos mudando aquilo de lugar. Aquilo não me serviu para nada, só me atrapalhou. Por fim, eu joguei no aterro. E quebrei tudo aquilo lá, irmãos. Quebrei tudo aquilo para aterrar um lugar para desfazer daquilo. Porque aquilo não me ajudou em nada, só me atrapalhou. Foi um embaraço na minha vida. Eu me desgastei. Me desgastei para mudar de lugar. Aquilo toda vez estava me atrapalhando no lugar, botava no outro e botava no outro. E foi assim. Então, algo que é caro, algo que para muitos poderia servir, para mim não serviu. Para mim foi um embaraço, irmãos. Foi um embaraço. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Então, temos que tomar cuidado com o pecado, mas também com o embaraço. E a palavra vem dizendo aqui, de novo, que de coisas que edificam e coisas que não edificam. Coisas que são lícitas, mas não edificam em nada. Versículo 24, ó. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. O que isso está dizendo, irmãos? Nós muitas vezes olhamos só para nós. Então isso daqui não é proibido. Então eu vou fazer. Ah, mas não edifica em nada. Eu não quero saber, não é proibido, deu vontade de fazer, eu vou fazer. E faz. E não se preocupa que de repente aquilo está atrapalhando alguém. Aquilo está sendo um laço na vida de alguém. Então a palavra fala, ó, não se preocupe só com você, se preocupe também com os outros, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, comer carne é bom? A palavra diz, é bom. Mas se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne. Então, muitas vezes, irmãos, muitas vezes tem algo que a palavra não proíbe, a minha consciência não proíbe, mas a consciência do irmão proíbe. E eu tenho que olhar tanto para a minha consciência como para a consciência do irmão. Tem que ser assim, irmãos, não tem jeito. Porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós somos um corpo, né? Formamos um corpo, somos membros uns dos outros. Então eu tenho que me preocupar com a consciência dos meus irmãos. Os meus irmãos têm que se preocupar com a consciência uns dos outros, para podermos seguir adiante livremente, seguir adiante exercendo o amor de Cristo. Exercendo o amor de Cristo, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 25, ó. Aí vem dizendo aqui, né, irmãos? Isso daí, ó. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas do outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem a gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo, o apóstolo Paulo dizendo, né? Eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Então, a gente sempre dá o exemplo, né, irmãos? Daqueles doces lá de Cosme e Damião, né? Então vem alguém e oferece para você um saquinho de doce, você pega o doce e come, não tem problema nenhum, irmãos. Mas se a pessoa fala assim, ó, quer esse doce aqui, ó, que foi consagrado a Cosme e Damião? Aí você fala, não tem nada a ver com isso daí não, meu, eu sirvo a Jesus e eu não tenho nada a ver com isso daí não. E pronto, acabou, ele não aceita. Se a pessoa não fizer nada, não falar nada, e você comer, depois que você comeu a pessoa falar, o problema é dela. Fala, se você tivesse me falado, eu não tinha comido, mas já que você não falou, eu comi e para mim não vai fazer mal nenhum. Está repreendido todo o mal em nome de Jesus. E pronto, acabou, irmãos. Então é isso que ele está dizendo. Vai na casa de alguém, você é convidado por um conhecido a almoçar na casa dele. Aí você vai. Aí você vai lá, a mesa farta, aí você come. Come de tudo que tem lá, irmãos. Depois que você almoçou, aí vem alguém e fala ali, né, irmãos? A quem eles servem, né? Que eles consagraram todo aquele alimento ali aos demônios. Você já comeu. Não tem o que se fazer, né, irmãos? Está repreendido todo o mal em nome de Jesus e vai para casa.
Mas se antes de almoçar ele falar que tudo aquilo está consagrado aos demônios, eu falo assim, ó, agradeço muito pela visita, eu sou cristão, sirvo a Jesus, não tenho nada a ver com isso daqui, eu vou embora, não vou comer isso aqui não. Porque se você comer depois dele falar, ele pode falar assim, que raio de crente que é esse? Fala que serve a Jesus, eu falei que consagrei tudo isso aos demônios, e ele veio aqui e participou comigo da mesa, não é, irmãos? Então a consciência dele vai ficar maculada. A minha não, irmãos, para mim, não faz diferença nenhuma. Eu lembro de uma vez, irmãos, que eu fui trabalhar à noite, e eu fui escalado, eu não era da igreja ainda, e eu fui escalado para ficar em frente a um terreiro de macumba, irmãos, a noite toda. E aí estava tendo um trabalho lá, e aí chegou na hora de jantar, o povo me chamou lá, irmãos. Eu entrei lá e comi, sem problema nenhum. Comi, não me fez mal nenhum, né? Não me fez mal nenhum. Mas eu não acreditava em nada, né, irmãos? Para mim estava tudo certo, né? Agora, se fosse hoje, irmãos, e me escalasse em frente ao terreiro de macumba, eu ia ter que ficar lá, por quê? Porque eu não ia poder. Era meu trabalho, né, irmãos? Mas eu ia entrar lá e ia comer, irmãos? Eu não ia entrar lá e ia comer. Não ia de jeito nenhum, né? Não ia. Porque não pega legal na consciência de quem está vendo, irmãos. A gente sabe que aquela comida lá não faz mal para a gente. Mas não é a nossa consciência, como diz a palavra aqui, é a consciência de outro. E aí fala, ó, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. E aí, irmãos, aí não é só de comida. São até o modo de se comportar, até a vestimenta, é tudo isso, irmãos. Tem vestimenta que não escandaliza a pessoa que está vestindo. A pessoa que está vestindo, para ela está tudo certo. Mas para um irmão, para uma irmã, não está certo. Então, quando você percebe que está escandalizando, muda. Muda. Por quê? Porque a vontade de todos, irmãos, é que todos se salvem. Então você vai deixar a pessoa presa, a consciência da pessoa, acusando ela em todo o tempo por conta daquilo que você veste. Não, não. Você vai vigiar, ter discernimento. E para ter discernimento, irmãos, aí tem que se cumprir isso daqui, ó. É 1 Coríntios mesmo, capítulo 2, irmãos. Versículo 9, irmãos. Diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para quem, irmãos? Para aqueles que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quem foi que teve condições de instruir Jesus? Ninguém teve. Ninguém teve. Por quê? Porque ele trouxe a palavra do Pai. Ele era a própria palavra. Ele era o próprio Deus. Ele se fez carne. Então ele veio em carne, mas a obediência dele, irmãos, era tamanha que não tinha homem nenhum no mundo que pudesse instruir ele, porque a instrução já vinha do Pai. Ele trouxe a instrução do Pai e ele vivia daquilo. Ele disse para os discípulos, quando ele depara com a mulher samaritana, que os discípulos vão buscar comida e voltam com comida, aí ele fala assim: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então o alimento de Jesus era obediência, irmãos. Então ele era movido por obediência. Ele era obediente à palavra, sempre. E nós? Quem pode nos instruir, irmãos? Só quem pode nos instruir é o Novo Testamento, é a palavra da verdade, é o Espírito Santo. Então, essa é a nossa instrução, porque nós somos homens e mulheres espirituais. Automaticamente nós temos a mente de Cristo e nós temos discernimento, irmãos, discernimento para enxergar tanto o que é certo e o que é errado, e o que convém e o que não convém. É isso. Vocês podem ver, irmãos, que é uma questão de consciência. Consciência. Cada um dos irmãos tem uma consciência. Umas consciência mais fraca, umas consciências mais forte. Cada um de nós. Cada um de nós. A consciência, ela muda no decorrer do tempo. Ela muda. Vocês podem ver que muitas vezes o que é escândalo para um irmão não é escândalo para o outro.
De repente, se uma irmã colocar uma roupa, um tipo de roupa nela, não é escândalo para ninguém. Se outra irmã colocar aquela mesma roupa, é escândalo. O que é isso? É uma questão de consciência. Quando você olha para o irmão, para uma irmã, você olha ali a estatura do irmão, a estatura da irmã. E quanto mais estatura ela tem, quanto mais estatura o cristão tem, mais é cobrado dele. Por quê? Porque a consciência dos irmãos começa a trabalhar. Oh, pera lá, o irmão Everaldo? Não, o irmão Everaldo ele não pode fazer isso. Mas por que ele não pode e o outro irmão pode? É porque quem olha para ele enxerga a estatura dele. Então ele já não pode fazer isso. E por que o outro pode? Porque o outro ainda é novo. O outro ainda não tem aquela responsabilidade que o irmão tem. É um exemplo, né, irmãos? E assim é com as irmãs, e assim é com todos, irmãos. Você pega, por exemplo, uma pessoa recém-chegada na igreja. A pessoa recém-chegada na igreja, quem vai cobrar algo dela, irmãos? Não tem o que se cobrar dela. Ela vai ter que ouvir a palavra, ela vai ter que enxergar os irmãos, ela vai ter que ver o ambiente que ela está e ela vai ter que ir mudando a conduta dela, a vestimenta dela, vai ter que mudar o comportamento. Isso ela vai fazendo gradativamente. Agora, a pessoa que já está há 10 anos, essa pessoa, ela já viu como as coisas funcionam, ela já tem contato com a palavra, tem o Espírito Santo, já é batizada. Então, essa pessoa, ela tem que já encarar isso daqui, irmãos. Encarar isso daqui. Pera lá, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho que enxergar o que convém e o que não convém. Eu tenho que entender essas coisas, eu tenho que entender essa questão, irmãos. Do corpo de Cristo, os membros, consciência, isso aí nós temos que entender. Então, cada irmão tem uma consciência de uma forma, irmãos, e a gente tem que olhar para tudo isso, né? Então, versículo, aqui, ó, 16, né? Ó, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3, ó, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, veja que essa igreja aqui, irmãos, de Coríntios, é uma igreja que, se os irmãos lerem, né, as cartas dadas a ela, é uma igreja cheia de dons, mas cheia de problema também, irmãos. Essa igreja aqui, irmãos, tem muito problema aqui. Muito problema. Irmãos, eles têm problema com prostituição dentro da igreja, a igreja de Coríntios. Tem problema com casamento dos irmãos. Tem problema com dissensão, racha entre os irmãos. Eles têm problema, irmãos, é muito problema que tem essa igreja. Muito problema. Tem a questão do véu, eles estão presos na questão do véu, o apóstolo Paulo tem que resolver isso daí. É muita coisa, muita coisa. Mas é uma igreja que estava de pé, irmãos. Eles estavam perseverando. E aí diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí ele vem instruindo os irmãos aqui, né? Sobre o fundamento que ele colocou, né, irmãos, que é Cristo. E ele orienta os irmãos aqui a ver como que eles iriam edificar sobre esse fundamento, irmãos. E assim também nós, né? Nós edificamos todos os dias, em todo momento, e nós temos que ver como nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo. Para isso nós precisamos de discernimento, irmãos, discernimento. Temos que buscar a cada instante ser homens e mulheres espirituais, ter a mente de Cristo, para não ser enganado, irmãos, junto com o mundo. Então, nesse pedacinho aqui, ó, a gente vê que o apóstolo Paulo já fala para eles, olha, entre vocês tem inveja, tem dissensão, uns querem ficar do lado de Apolo, outros querem ficar do meu lado, mas eu não sou ninguém, Apolo não é ninguém, e vocês acham que nós somos quem? Nós só estamos trabalhando para Jesus, mas ele dá o crescimento, é ele que ensina vocês, é ele que sustenta. E é assim, né, irmãos? E é assim, mas o que acontece, irmãos? Sempre acontece isso, né? As igrejas é assim, irmãos. A gente vê que as igrejas, todas elas têm racha, todas elas têm dissensão, todas elas têm todas essas coisas. A inveja quer brotar
na vida daqueles que se dizem cristão. E nós, irmãos, temos que tomar muito cuidado com todas essas coisas aqui. Temos que olhar para os obstáculos que vêm, irmãos, e enxergar esse obstáculo aí. Como que eu vou vencer esse obstáculo? De que forma que eu vou vencer? Eu tenho que enxergar. Eu tenho que, quando vem coisas boas, irmãos, eu tenho que tentar enxergar o que está por trás daquilo, irmãos. Porque o diabo ele trabalha contra nossas vidas e ele lança coisas boas também contra nós, para que a gente passe desapercebido, irmãos. E não podemos, temos que estar atentos em todo o tempo. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo abençoe grandemente nossas vidas, derrame graça. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus?